Boa noite, moçada. Já estamos entrando. Daqui a pouco temos o pastor Paulo conosco. Oi, Paulinho. Nick, tô chamando o Paulo aqui. Deixa eu ver com o Paulinho. Como é que eu chamo ele? Aguardando o Paulo, já tá entrando. Aí, garoto! Você tá bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que estão as coisas? Tudo Muito ótimo. frio aí por esse lado? Tá mais fresquinho, mas semana passada fez mais frio, agora tá melhor. Olha aí, vamos dar boa noite para essa moçada toda que está entrando aí, Paulo. Alguns Olá, você gente. conhece, outros eu conheço, né? É verdade. Tem um bocado de gente aqui entrando na minha, daqui a pouco Não alguns na tua, sei. né? É, Tem o pessoal do Brasil aí, de outros países também que estão com a gente. nós temos gente hoje lá da Alemanha, que daqui a pouco deve estar entrando aí. Temos Uhum. gente lá dos Estados Unidos. Vamos ter um bocado de boa noite, Tem Adeusa. gente lá do sertão de Pernambuco, lá de Manaria, assistindo a gente É aqui. verdade, é verdade. Tem gente lá de Afrânio. Afrânio, nós temos o pastor Afanásio, que Olha aí. outro dia eu fiz uma live com ele falando sobre Índia, lá no interior de Pernambuco. cento e Caramba. vinte quilômetros de Petrolina. Já pensou, cara? Mas tem gente mostrando A São José dos importância da. Campos. Olha aí, o Henriquinho, boa noite, querido. Santos entrou aí também. Santos é um venezuelano que está conosco aqui na igreja. Olha aí, que benção, hein? Um refugiado, Um né? Um avisado. imigrante. Rafa, que bom te ver, Rafa. Prazer enorme, querido. Olha o Ed aí. Ed, 1971, você deve ser novinho, hein, cara? Gilmar, Márcia, Tristão, Davi Pontes, boa noite a vocês todos. Tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo missional fantástico e eu acho que vocês vão sair daqui muito mais missionais do que antes da pandemia. Oi, Ed, como vai você, cara? Olá, Júnior. Alguns Júnior dois também. aí. Maiara, Carlos, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Tem um A pessoal que culpa bota os também é nomes. nossa, entrou. É, A Bíblia diz que não há um bom, não há um sequer, né? todo mundo é ruim, né? Bom é Deus, né? Todo mundo. É só dar um pouquinho de poder, a moçada já sai matando. Tem o Ah, o Kikito Lanches. Kikito Lanche, deve ser alguma Kikito lanchonete. Lanches. Kikito Lanches Legal, aí. legal. O pessoal aí que tem suas empresas, nesse momento de pandemia, né? Dá prioridade para essa turma aí que está com suas lanchonetes, É isso suas aí. Chamar entregas. o telefone, o Kikito lá, o Afanásio entrou, o pastor Afanásio lá de Afrânio. Olha o Rubinho da Boas Rubinho aí. Novas. Boa noite, pastorzão. Rubinho, prazer, querido, te ver aqui com a gente, viu? Jéssica Cabral, Graça e Paz, sou a Jéssica, missionária em formação da Junta de Missões Nacionais. Um prazer, viu, ter você aqui com a gente. Olá, AP Santos, Fanásio, Valéria. Oi, Valéria, tudo bem? Seja bem-vinda. Valéria aqui de Betânia está com a gente aqui. legal, Valéria. Sandro Boechat, seja bem-vindo, meu irmão. A Sabrina, ela é lá, é uma filha que eu tenho, rapaz. Daquelas que você vai encontrando assim no caminho, né? E o filhinho dela, o Joãozinho, me chama de vovô. Hoje Olha bati aí. maior papo com ele aqui. Tá doido para que eu vá visitá-lo para dormir na cama com ele lá. Garotão de mais gente fina, viu?
Puxa vida, muito legal. Ô, Lígia, tudo bem? Prazer, viu? A Jane também. Lígia querida nossa aqui. Aí está o Santos, nosso venezuelano lutador para ver o seu país Felipe de volta, Mateus, Gustavo. aquele grande país, né? O Gustavo aí. Gustavo, prazer Seja te bem-vinda. ver aqui com a gente. Cris também está entrando uma turma aí. Muito bem, eu acho que a gente já vai começar. A gente tem falado aqui, Júnior, sobre muitos assuntos, né? Conversamos a semana passada com o Cassiano, não sei se você participou da conversa. Com o Não, Cassiano nós falamos segunda-feira um estava numa pouco. outra. Eu estava fazendo uma live em Betânia para a igreja, o pastor Neil me escalou, eu estava na live do lado de lá. Então, nós falamos sobre a questão da educação e missões, usando mais a questão da universidade. Como a universidade, nesses próximos momentos aí da história, vai ser tão importante para a gente poder ver alavancado o trabalho de Deus no mundo inteiro. A gente tem a certeza que o mundo está tão arrebentado, tão destruído, principalmente aquelas partes do mundo em que o evangelho precisa ainda entrar e precisa tocar no coração das pessoas. E nada melhor do que você entrar com condições de poder dar para as pessoas não só a palavra, que é o fundamento de transformação, mas também dar um pouco daquilo que a palavra tem feito na gente e tem dado para a gente de privilégio num país como o nosso, a estudar e termos aí nossas formações. Então, o futuro de missões tem muito a ver com a reconstrução também desse mundo totalmente esfacelado e que estamos vendo por aí. E isso é parte do que Deus pediu para a gente, é parte da palavra dele que está lá em Mateus 25, 35, no final das contas, né, quando tudo tiver acabado e a gente estiver diante do Cordeiro, vamos ter que dar contas daquilo que a nossa vida produziu. Às vezes a gente briga aqui entre, não, temos que dividir o sagrado do secular, e a gente nem percebe que essa conversa de sagrado e secular foram os homens que inventaram. Nós somos aquilo que nós cremos, onde quer que a gente esteja, no espaço que a gente pisar, Deus está ali. Esse Então, pensamento Paulinho, grego, esse pensamento grego dualista, né, de separar as coisas, não existem dois mundos, existe um mundo só, do qual ou você é luz ou você não é, e você precisa iluminar, ou você é sal ou você não é, você precisa salgar. Esse é o desafio de existir em Cristo, né? essa é a verdade, essa é a verdade. Então, eu creio que esse é o nosso pano de fundo. Você e eu, com tudo que podemos fazer, e eu animo todos vocês que estão nos assistindo a estudar bastante, não tem incompatibilidade alguma, você ser inteligente, sábio, aqui as duas coisas são diferentes, né? Ser sábio e ser inteligente, e ser espiritual. Então, nós precisamos ser tudo isso para poder encarar esse mundo que está vindo aí, que vai pedir informação para a gente e vai pedir da gente resposta de um cristianismo que seja mais prático, que seja mais... E eu sei que você, Paulinho, eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é o Paulo Elias, que eu conheço muito bem, mas quem é o Paulo Elias que está conversando comigo aqui hoje? Conta para o meu povo aí. Então, hoje estou com 51 anos, essa vida já vai se multiplicando aí muitos anos, né? Estou desde garoto seguindo a Deus. Meus pais me influenciaram nessa visão do reino de Deus, me apresentaram o Evangelho. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, atualmente trabalho com uma igreja batista aqui, sou pastor de missões, estou no ministério há mais de 30 anos, né? Caminho com o Humberto boa parte desse tempo, praticamente aí uns 28 anos. Você faz parte da minha vida. Sibeli lá da Alemanha entrou, e a Thaisa também, minha filhona aí, está entrando também.
Está entrando uma turma jóia aqui, muita gente boa chegando. A pastora Ademir também já vem por aqui. Então, nessa trajetória da vida, da missão, né, da família, eu constituí família muito jovem, casei com a Ana Cláudia, minha esposa, com quem estou casado há 29 anos. Temos 2 filhos, a Ana Carolina e o João Paulo. A Carolina vai fazer 22 anos, o João vai fazer 20. 2 filhos jovens, eles estão na universidade, ingressaram agora. E caminho aqui com o pastor Neil, com o pastor de missões da igreja local. E a gente tem um ministério de missões aqui, com um trabalho bem dedicado no serviço das populações mais carentes, um projeto missional que envolve também um curso de missões. Nós temos uma escola de missões que cria uma dinâmica na igreja muito rica entre teoria e prática, envolve e mobiliza muitas pessoas. Projetos na cidade, nas favelas, nos lixões, interagindo com pessoas do nosso estado. No Nordeste também a gente tem um trabalho importante, no sertão de Pernambuco, na região de Manari. Alguns deles estão aqui com a gente agora assistindo. E também temos essa direção do projeto aqui, do Brasil, do DFN, para o que acontece na Índia, né? Um pouco da minha vida, do meu ministério, na verdade, né? Do que resume um pouco a minha ação no Reino de Deus para esse tempo. Que legal, Paulinho, que legal. Te conheço também já faz um tempão, né? Me lembro das brincadeiras que você fazia comigo. Vamos pular essa parte? Me lembro daquela caixa cheia de barata que você me deu, eu achando que era uma caixa de bombom. Fui abrir, e aqui confessando a todos, né? Eu sou meio medroso de barata. Inesquecível. Você pode me levar para a Índia, para o Irã, qualquer lugar, mas não me dá barata de presente. Eu fico atrapalhado. E você sabia disso, né, cara? Foi muito traumático aquele dia, né? Foi traumático. Mas depois você se vingou. Me vinguei, não, me vinguei. Paulinho, eu queria começar nossa conversa aqui com você. Eu já vi que tem muita gente bacana aí que entrou e que está com a gente de fora do país. Se você tem alguma pergunta, vai fazendo, porque a gente quer hoje te responder também. Você é convidado a entrar no papo aqui com a gente, tá bom? Fique à vontade se você tem alguma pergunta para fazer. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre quando é que Deus te chamou, cara, para essa coisa de missões. Os meus primeiros passos foram na minha adolescência. Eu não posso dizer que ali foi o meu chamado, mas, como eu falei, meus pais me influenciaram muito na questão de viver o evangelho, né? Meu pai era um evangelista e ele fazia um trabalho no presídio na Ilha Grande. Quando a Ilha Grande, lá em Angra dos Reis, era Mangaratiba, era presídio, e a gente ia todo mês praticamente lá. E durante 5 anos, meu pai frequentou ali o trabalho de assistência aos presos, de visitar os encarcerados. E lá foram meus primeiros movimentos nessa direção. Depois, o evangelismo na praça, na rua, enfim. Mas, assim, o que eu posso definir como um dia em que a chama parece que ficou identificada, ficou mais clara, vai estar num dia que você esteve aqui com a gente no Rio de Janeiro, na Igreja Batista, lá na Praça Seca, na Barão Taquara. O pastor Wander, pastor da PIB do Recreio hoje, era pastor da Juventude, fez um encontro jovem, que era um encontro muito rico de juventude, ele trazia muita gente boa. Você tinha chegado da Índia e falava de um desafio de missões, até de uma perspectiva para o Centro de Treinamento Missionário da América Latina, que a OM iria começar dali a um ano. Naquele dia eu identifico assim, bom, aqui é um marco que tem um divisor de águas para mim, como quem houve um claro chamado assim, eu estou te chamando para você vir numa direção que eu quero te levar. Então, esse foi, para mim, esse ponto de partida, né? E esse foi o primeiro momento. Isso foi em 1988, né? Você já tem bastante tempo. Um ano depois, em 89, você começou o treinamento em Petrópolis, aqui para a América Latina, e eu fui aluno da Escola de Missões, do Centro de Treinamento Missionário da OM, onde
eu fui aluno pioneiro e comecei lá a minha identificação e a imersão nesse processo, né? Foi por ali. E depois você se tornou líder do Centro de Treinamento Missionário durante um bom tempo, né? E logo em seguida se formou no seminário e passou a ser um pastor. Você pastoreou quantas igrejas? Eu pastorei 2 igrejas, pastorei por 12 anos, né? Fiquei 5 anos numa e os outros 7 anos noutra. A desenvolver também essa experiência pastoral. Mas a minha grande paixão é a obra missionária, estar nos campos, estar envolvido nesses processos, né? Claro que a gente nunca vai fazer aquilo que não agrade ao Senhor. E se Ele me chamar para pastorear em uma igreja, eu o faria. Todavia, minha paixão é o campo missionário, estar nesse contexto, né? Para tudo que Deus nos deu de experiência, tudo que a gente aprendeu nesse berço tão importante, caminhando aí aos teus pés, e tantas outras pessoas muito boas, enriqueceram a minha bagagem missional, e isso tudo me abençoa bastante. Eu me lembro de uma história da tua vida que me deixou muito triste, que foi a perda de uma filha que você teve, né? Nós tivemos 3 filhos, né? Ana Paula foi a nossa primogênita, ela inclusive nasceu lá na missão, né, praticamente. Nasceu em Petrópolis, quando a gente ainda estava lá na fase do centro de treinamento. Com 11 anos de idade, ela desenvolveu uma doença reumatológica bem desconhecida no mundo inteiro praticamente, é muito rara. Granulomatose de Wegener é um nome que poucas pessoas ouvirão durante a sua vida inteira. E ela, depois de 1 ano e meio que desenvolveu essa doença, que ataca os vasos, a inflamação dos vasos sanguíneos, Deus a tomou para si, né? Foi uma experiência traumática, difícil, superada. A gente foi foi sendo consolado ao longo dos anos, mas é uma marca na nossa trajetória, né? Vocês fazem parte dessa história. A gente foi muito abençoado pela Ana Paula na vida dela, e na morte dela nos traumatizou, mas também Deus trouxe cura, trouxe restauração, abençoou muito a nossa... Ela tinha quantos anos, Paulinho? Ela faleceu com 11 anos e meio, né? Era bem nova. Estava começando a entrar aí na fase da adolescência quando ela foi embora, né? Deus a tomou para si. Já fazem 14 anos, né, bem? A Cláudia está aqui do outro lado da... Cláudia? Quantos anos fazem que a Ana Paula faleceu? Já tem 14 anos, né? 15 anos. 15 anos. Para você ver, Paulinho está no ministério, 51 anos, dos quais não foram sempre coisas boas que aconteceram, né, Paulo? Não. O ministério tem muitos desertos, né? A gente enfrenta desafios que vão nos provando todos os dias e prova a nossa fé, as nossas convicções, mas a gente ama, quem ama Deus acima de todas as coisas, saberá a seu tempo enfrentar, né? Todos os climas, as intempéries, as estações, as montanhas, os desertos, e sabe desfrutar dos oásis também, momentos que a gente desfruta de sábados, né, de descansos, períodos sabáticos também, que a gente acaba tirando, porque também nosso limite é grande. Experimentar a humanidade no ministério é uma das coisas mais importantes, eu diria, né? Porque a gente está lidando com seres humanos. A gente tem esse desafio de saber dos nossos limites. Você tem uma caneca como essa aqui, que tem água e ela pode cair no chão e é frágil, né? Quebrar, como cada um de nós. Mas Deus nos usa apesar da nossa fragilidade. Somos vasos de barro para que a glória seja dele, né? Essa é a palavra de Paulo. Isso é o que nos inspira a seguir, né? Pastor Rubens, ele está comentando aqui que não sei como continuaria diante de uma perda desse tamanho. Essas perdas, né, que ele também já teve. Eu tenho certeza que o Rubinho é um cara experimentado, alguém que é um profissional junto com
o ministério pastoral e sabe lidar com essas duas coisas como uma só. É aquilo que a gente começou falando, né? É isso aí. Mas deixa eu entrar logo no assunto, porque tem muita gente aqui já preocupada, quer saber quem é o... Que negócio é esse de Índia? Como é que a Índia entra nesse cenário todo aí de vida sua, tão ocupado com causas, com trabalhos que você tem? Você é um teólogo, você é o pastor de missões da Igreja Batista Betânia, aí no Rio de Janeiro. Você é diretor de um centro de treinamento que hoje dá aulas aí para de 50 a cento e poucas pessoas, e está começando um projeto de EAD, de treinamento missionário, que se alguém quiser entrar em contato depois com o Paulinho, ele vai deixar o endereço aí com a gente. E é diretor executivo desse Dignity Freedom Network, que começa sendo Dalit Freedom Network. Como é que a Índia entrou na tua vida? Então, nunca imaginei nos meus planos assim, uma nação por quem eu sonhava, ou, enfim, desejava estar, né? A não ser porque você foi lá e a gente sabia mais da Índia por tua trajetória lá atrás, né? Nos primórdios, né? Na nossa gênese da escola de missões, há 30 anos atrás, eu nunca busquei assim uma pesquisa profunda sobre Índia, nem nada disso. Mas como a nossa escola é uma escola dinâmica no que diz teoria e prática, porque essa é a nossa maneira de trabalhar, a Índia entrou na minha vida através desse trabalho do DFN, né? Na época, quando você estava levando algumas caravanas daqui do Brasil, em 2014, se eu não me engano, uma aluna nossa foi primeiro, a Flávia, que é membro de nossa igreja, e ela ficou impactada, falou muito, você de lá também mandando muitas informações, e a gente começou a mexer assim com algumas ideias. O desafio de ir à Índia foi grande, né? A primeira vez que eu fui com recursos vendendo latinha, literalmente, com a ajuda de muitas pessoas. A gente saiu do zero até o valor que as demandas da caravana propõem, né? Dando um passo de fé. E fomos lá. E quando eu cheguei na Índia, eu fui muito impactado, né? Olhar nos olhos de um Dalit, tocar um povo intocável, ver o nível de miséria que um ser humano vive debaixo de um sistema desumano, mexeu muito comigo. Eu tenho algumas orações que me mantêm vivo na missão, e uma delas é que o combustível da missão é a compaixão. E eu sinto que eu fui tomado de uma íntima e profunda compaixão por aquele povo. Eu sei que foi Deus quem me acendeu isso no meu coração, né? Como eu disse, eu não olharia para eles, mas foi como que Deus pegasse o meu rosto e virasse e dissesse: olha para ali, né? E enquanto eu ouvia as histórias, os testemunhos deles, das lideranças lá na Índia, do Good Shepherd, da nossa organização lá, eu vi aqueles casos daquelas crianças que não podiam nem atravessar uma vila que estivesse de uma casta acima da dela, porque senão ela era pega e queimada viva, das prostituições infantis, rituais, esse sistema pesado de um povo que limpa esgoto, e é obrigado a fazer isso, que está condenado por um sistema. Isso foi Paulo, me mexendo, desculpe. queimando dentro do meu coração. Paulo, me desculpe aqui, mas eu tenho que... Algumas das pessoas que estão aqui com a gente, eles não sabem o que é esse sistema de casta, por que nós falamos de Dalits. Dá uma palavra aí para o pessoal, uma ideia do que é o sistema de casta, o que ele faz com as pessoas, quanto tempo dura, eu posso passar de uma casta para outra? Então, é uma pergunta importante, né, para esclarecer o nosso povo aqui. Bom, o sistema de casta é um sistema muito, muito antigo. 600 antes de Cristo já estava se estabelecendo esse processo.
Nós estamos falando de uma região do mundo, né, especialmente na Índia, uma população de quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, já está chegando perto disso, né? A Índia é um desafio para todo mundo, mas o sistema de castas ele é composto por uma visão religiosa, né, do hinduísmo, que tem a ver com quem nasce na Índia e que tem como entidade um deus chamado Brahma, que estabelece um sistema de sociedade estratificadora, né, que propõe uma pirâmide social e que vem colocando as pessoas debaixo desse sistema e gerando uma série de separações sociais nesse modelo, né, de camadas sociais que vem atingindo a forma como você existe nesse país. Nascer num sistema de castas significa que você está, portanto, condenado a viver naquele sistema, né, até morrer. Você tem que reencarnar para ascender, são mais de 8.000 reencarnações para chegar a subir, a tocar o topo do sistema piramidal. O sistema de castas, você pode cair se você casar-se com alguém de uma casta inferior. Então, você tem os brahmines, que são o topo da pirâmide, né, a cabeça. Você tem os kshatriyas, que são os guerreiros militares, que pegam essa região do corpo do deus, do pescoço até a região do umbigo. Depois você tem os vaixas, que são os comerciantes, os profissionais qualificados. Gandhi vem dessas castas dos vaixas, né? O seu pai era comerciante. Você depois tem lá no pé do deus os Sudras, que representam no sistema uma grande camada social. Nós estamos falando de 500 milhões de Shudras, que é a base Sim. da pirâmide. E eles são os servos, né? Eles são os que, enfim, são os camponeses, são aqueles que trabalham nos campos. E fora dessa pirâmide, fora do corpo de Brahma, você tem um grupo, os párias, que são os intocáveis, chamados de Dalits. E a palavra Dalit, ela é oriunda, né, desse sânscrito, que é o idioma sagrado, é o texto sagrado, né, dos Vedas, dos indianos. E também ela é encontrada no hebraico. São dois idiomas em que essa palavra é encontrada e que significa esmagado. Aquele que está debaixo do pé, né, aquele que é esmagado, que foi criado, que foi inventado, que foi gerado para ser, portanto, esse ser amaldiçoado, literalmente, essa é a palavra, e que vai servir aos trabalhos e aos papéis mais sujos, literalmente, que uma sociedade estratificadora propõe. Então quer dizer que o Dalit ele não está nem dentro do sistema de casta. Não está. Ele é um outcast, né? Ele está fora. Ele é alguém que não está incluso nesse sistema. Ele é, portanto, um pária, é excluído. Essa, literalmente, é a palavra. E é uma coisa interessante isso, porque se ele não está dentro, ele continua sendo um indiano. E por ser indiano, ele deveria ter direitos, como qualquer outro indiano nascido no país. É assim que funciona a coisa? Não há direitos para um Dalit. Um Dalit não tem direito à educação. Ele não pode levar seu filho à escola comum, né? Um Dalit não tem direito à saúde. Ele não pode, porque é um ser impuro. A sombra de um Dalit, né? A sombra de um Dalit pode contaminar o outro. E essa pessoa tem que passar por um processo de purificação. Tamanho é a sua impureza espiritual, acima de tudo, né? Então, ele não tem direito à educação, ele não tem direito à saúde, ele não tem direito a nenhum plano social que seja. Ele é um ser tão desgraçado, essa é a palavra, que um cachorro é mais importante do que um Dalit. Né? Então, o desprezo social por um Dalit é algo inimaginável. As sociedades do mundo, às vezes, até desconhecem. Aqui no Brasil tem muito pobre, miserável.
mas é diferente até nesse contexto, porque é uma questão declarada, é um determinismo, é uma predestinação, é uma religião que ela está envolvida num sistema de imposição e para eles não há chances senão através do evangelho, da graça, da dignidade, da liberdade que a gente propõe, né? Isso a gente está falando de quantas pessoas, Paulo? Bom, a gente está falando de 250 a 300 milhões de pessoas, né? A gente tem aí mais de um Brasil e meio praticamente só de pessoas vivendo debaixo desse sistema e nós estamos falando aqui do povo Dalit. É um povo que realmente merece uma atenção muito especial e essa compaixão por eles, pela fome e sede de justiça que eu sempre tenho desenvolvido em oração, porque ela também pode se perder dentro da gente. E essa compaixão, esse amor por esse povo gerou em mim um desejo ardente de fazer algo por eles. E o DFN tem sido assim. Há uma coisa aqui interessante também, que ainda que eles aceitem a Cristo, eles não deixam de ser dalitos, né? Não, para o sistema de castas, não. Né? E isso é complexo, né? Pensar sobre isso. Né? A própria igreja tem que saber acolhê-los. Né? Há casos na Índia, como você sabe, de igrejas que, inclusive, rejeitam, né, os Dalits. A própria igreja colonizadora, ela entrou nesse sistema. Só o evangelho da justiça, de um Cristo inclusivo, de um Jesus que inclui a tudo e a todos, que ama, que abraça. Jesus, inclusive, tinha essas condenações, né? O chamaram de amigo de pecadores, né? Porque comia com os publicanos, comia com as mulheres, sentava-se com as crianças. Então, um Dalit, ele é impuro para um sistema religioso que estratifica, que o condena, que o esmaga. Mas o Jesus do Novo Testamento é acolhedor, é aquele que abraça, é aquele que ama, que se aproxima e que quer usar uma igreja que faça essa diferença. Mas na Índia, infelizmente, na própria história da igreja que foi para a Índia, né, que separou, que inclusive criou escolas, universidades para as castas mais altas e excluiu os Dalits, né? E a gente já vai falar daqui a pouco um pouco sobre o que o DFN faz esse processo diferente, né, de levar justiça a eles, enfim. Então, a gente estava estudando na semana passada, aqui no nosso Conversas Missionais, como a antropologia, ela nasce na Europa, ela nasce com o viés de conhecer para dominar, conhecer para controlar. Então, até mesmo aqueles que trabalhavam em missões, que eram do Ocidente, eles davam informações que, sem dúvida, inconscientemente, passavam informações para gente que nunca foi na Índia, mas que eram os antropólogos daquela época, conhecendo o povo para poder dominá-los das questões que eram comerciais. Uhum. E essa foi a revolução comercial que nós tivemos na história, onde os navios saíam, chegavam em tudo quanto é lugar, e chegou aqui no Brasil também. Nós não somos diferentes. Eu tenho certeza que todo mundo que está aí sabe que você é um ocidental, ainda que com essa cara de latino que você tem, com esse jeitão de latino que a gente tem, mas ninguém quer ser chamado diferente de um ocidental. A gente quer ser igual àqueles lá do Ocidente. E o que faz a teologia ser teologia é você encarar aquele povo dentro da realidade deles e se tornar um deles para que Cristo seja visto através da gente. O desafio da teologia, pastor Humberto, é exatamente esse, né? A teologia que vem do Ocidente, que vem colonizando, ela é uma teologia que faz para, né? Mas a diferença é muito grande quando você faz com o povo. Então, o próprio povo Dalit precisou desenvolver sua teologia, né? Assim como as teologias latino-americanas precisam se reinventar, se redescobrir, entender o seu contexto, porque
uma teologia que não é feita a partir do seu contexto, ela negligencia, ela é abusiva muitas vezes e ela explora, porque ela se torna, na verdade, uma forma de vir e pegar e levar, né, até o que é bom e deixar o restante aqui para baixo, né? Graças a Deus a gente vem mudando isso, né? Hoje, Sem aqueles dúvida. que foram aprender sobre antropologia estão voltando para o seu país e querendo agora respostas a Uhum. algumas coisas que foram feitas de maneira equivocada. Aliás, a minha tese de doutorado vai ser sobre a ocidentalização do evangelho e o impacto nas culturas plurirreligiosas e multinacionais, que é Então, um grande essa aula desafio. você vai dar também aqui para a gente no CT e num novo projeto que a gente está desenhando, escrevendo. Já vou avisar de antemão aqui, nós fomos convidados por um grupo, uma empresa, para entrarmos numa grande universidade do estado do Rio de Janeiro, uma universidade pública, que está nos convidando para levar como um papel pioneiro teologia para dentro da faculdade, porque eles querem divulgar esse assunto e querem uma teologia latino-americana. Então, E você nada já... melhor que uma teologia missional, né? Então, esse é o nosso desafio para esse tempo, né, Humberto? Porque quando a gente fala de Dalits, fala de latino-americanos, a gente está falando de um povo que vive diante de um contexto muito desafiador. Né? E como fazer essa imersão, como ir lá no fundo desse poço e ajudar essas pessoas a saírem disso tudo, com um Olha, discurso. tem aqui uma pergunta legal, Paulo. Como transformar uma cultura milenar como essa? E, ao mesmo tempo, eu queria juntar a da Regina, que ela pergunta, pastor, e como é a autorização do governo para os missionários fazerem um trabalho social e evangelístico para esse povo? Não tem visto para missionário. A Índia é um país fechado. No ranking de perseguição, a Índia está alcançando níveis. Segundo o ranking de portas abertas, quando eu fui à Índia a primeira vez, estava em 21º. Agora é a 10ª nação mais perseguidora, já deve aumentar. Narendra Modi é o primeiro-ministro mais radical dos últimos tempos, nacionalista, líder de um partido bilionário que tem ultra-radicais que estão impondo a religião goela abaixo, tirando direitos daqueles que se convertem a outras religiões. Ir à Índia hoje é só através de uma experiência profissional, de uma preparação para além de seminários teológicos, para além de cursos de treinamentos missionários. Ir à Índia hoje tem demandas enormes, mas como missionário evangelizadora, é praticamente zero a possibilidade hoje de se estabelecer na Índia, senão através de projetos socioambientais, de projetos que façam transformações profundas e com muito cuidado, porque as próprias organizações que estão lá fazendo isso já estão sendo fechadas, né? A gente tem aí muitas informações, enfim. É interessante que em 1991 houve um movimento lá na Índia de pastores e numa dessas conferências que juntou 4.000 pastores de diferentes denominações, numa dessas associações de ministros, né? Apareceu lá o Udit Raj. Udit Raj era o representante dos Dalits na Índia. Para você ter uma ideia, seria como uma tribo, onde tem os seus líderes e os líderes falam pelos outros, os integrantes daquela tribo, né? Seria mais ou menos esse entendimento tribal daquela casta, que nós estamos chamando aqui de casta, mas esse grupo chamado Dalit. Então, eles aparecem nessa reunião e deram a palavra para o Udit Raj falar um pouco do sofrimento deles. E ele pergunta para os pastores que estavam ali, por que vocês demoram tanto para chegar até nós? Por que vocês não nos ajudam? Não fazem com que esse Cristo que criou o homem à sua imagem e semelhança entre no nosso meio e mostre para a gente que nós somos iguais. Somos humanos, não somos um número.
por que vocês estão demorando tanto para vir até nós? Porque até então eles pregavam, mas não tinham envolvimento. Esse envolvimento de ver o evangelho pregado com a vida no meio do povo. E missões, querido, não adianta você chegar lá com conversa. Você tem que ser. É isso mesmo, Paulinho? Porque o que a gente aprendeu aí entre os americanos nisso, né, que a gente aprendeu muito com essa ideia ocidentalizada de mandar as pessoas para o céu, né? Aceita Jesus, levanta a mão, que você vai para o céu. Ok, mas o céu é um benefício, né? O céu não é o meu alvo. Na verdade, a gente tem que trazer os céus para a terra. E uma das coisas mais importantes é que o reino de Deus é um reino que a gente traz para o mundo. E como a gente consegue, por exemplo, conciliar esse desafio? Há um clamor entre os Dalits, desde essa época que você cita, né? E Joseph, que é o fundador da missão, a gente conta um pouco mais a história dele adiante, ele foi desafiado a pensar o que fazer para responder essa pergunta, até porque ele também era um desses que foi questionado. E esses questionamentos que mudam o nosso rumo, mudam a nossa história, eles são importantíssimos, porque eles são, como eu disse, divisores de águas, que vão nos levando, né, a nos libertar de nós mesmos. Porque se uma igreja ela é escrava de um sistema que tem em nome de Deus e religiosamente ela não responde, uma teologia que não responde as coisas mais simples e comuns de seres humanos que estão vivendo abaixo da linha da miséria, ela precisa ser repensada, né? E o pedido dessas pessoas é que eles tivessem direito a estudar, é que eles tivessem gente que fosse sua voz. Quem será a voz de um Dalit? São perguntas que são feitas desde aquela época, né, Humberto? Quem é que vai salvar as famílias? Essas são as 3 coisas que eles pedem ali, né? Então, você pode educar os nossos filhos, dar uma escola. O meu filho não pode ir numa escola. A própria história de Ambedkar, né, que a gente conhece, que é o pai da Constituição indiana, é essa, de um filho de um guerreiro importante que decidiu, porque venceu uma batalha, era famoso, encontrar uma escola para o seu filho, como ele sofreu rejeição por causa disso. Uma criança que não tem direito a sentar com outras crianças, tem que ficar na porta, escondida na janela, não pode assistir a aula porque é impura. Então, esse sistema é mais do que separatista, é mais do que um apartheid, né? Isso é profundamente indigno, é aprisionador, é uma das cadeias mais profundas que eu já vi na minha leitura de humanidade, e essa educação dos filhos é o primeiro pedido deles. Deem escolas dignas, que ensinem o inglês médio britânico, que os nossos filhos possam galgar êxito na trajetória. Então, essa é a primeira coisa. Eles pedem para salvar as famílias deles. De dia, uma mulher Dalit, ela é intocável, mas à noite ela é estuprável, né? O nível de estupro na Índia é altíssimo, é um dos maiores do mundo, tá? E o nível de suicídios também, porque muitos Dalits se suicidam primeiro por essa desgraça que é existir debaixo do sistema desse, principalmente mulheres, e que muitos deles, na verdade, não são suicídios, são crimes forjados por esses estupradores que abusam dessas mulheres. A gente está falando de um contexto muito desafiador. A Índia tem problemas sanitários incríveis, com problemas com banheiros públicos, com banheiro nas casas. Então, você tem aqueles banheiros comunitários, então é no meio do mato, acontece muitos níveis de abuso, né? As pessoas morrem simplesmente porque andam na calçada do outro e apanham até morrer só porque é um Dalit. Então, e esse pedido de ser a voz, né? Quem é que vai ser a voz dessa gente? Esse é o desafio que foi feito à nossa missão lá atrás, que muda o rumo e a história da nossa organização lá atrás, né? Eu me lembro de um caso, não sei se você estava comigo, acho que no outro dia a gente conversou com isso na tua live, que um cientista político, doutor em ciências políticas, ele era um Shudra, dos pés de Brahma, casta inferior, que o Shudra, só para você ter uma ideia, se ele ouve alguma coisa do Veda,
que é a literatura sagrada hindu, ele é queimado no ouvido com óleo fervendo. E se ele fala diante de alguma pessoa, de uma outra casta, alguma coisa sobre o Veda, é cortada a língua. Então, o cientista político que estava na reunião com a gente, ele fez uma pergunta para os pastores que eu levei naquela reunião. Não sei se você estava lá, Paulinho. Mas ele fez a pergunta assim: imagina vocês que eu, sendo um Shudra, não posso estudar, não sei ler nem escrever. Não posso assistir o culto dentro de um templo, nem que seja um templo hindu, eu não posso ir, porque eu vou contaminar aquele lugar com a minha presença. Eu não posso falar do Veda, então não sei ler, não sei escrever, não posso ouvir nada sobre Deus. Como vocês acham, e ele fez essa pergunta para os pastores, como vocês acham que eu vou conhecer o Jesus de vocês? Rapaz, teve um silêncio na sala, todo mundo ficou quietinho, ninguém falava nada, e um olhava para o outro, e a gente tinha aquelas respostas que a gente dá, evasivas aí, de a natureza, o mundo, as coisas estão aí para refletir. É legal isso, para quem tem uma cultura cristã. Mas quem nunca ouviu do Senhor, não sabe ler nem escrever, não tem nem ideia. Ele falou, como eu vou saber? E aí, uma das meninas, a Ariane, eu me lembro dela, lá de Santa Catarina, ela disse assim, ao menos que eu vá e viva no meio de vocês e mostre o Cristo que está dentro de mim, sem palavras, vocês nunca vão conhecer o Jesus que eu prego. Cara, aquilo para mim foi fantástico. E ele disse, por que você não vem? Por que você não vem logo e liberta o meu povo? Porque não há outra esperança senão o Jesus que não traz arma na mão. O Jesus que não impõe nada, mas ele convence a gente com o seu espírito. Olha que coisa bacana, né? Então, ir ao encontro de um povo que vive nessa camada profunda desse sistema estratificador, ir de encontro, né, com respostas que estão para além desse discurso que eu falei, que entrega a vida para Jesus, está tudo resolvido. E essas transformações, a Cíntia está perguntando aqui, vocês conseguem realocar, tirar do contexto de miserabilidade e da Índia os Dalits que se convertem? É possível? Como? Né? É uma pergunta muito relevante aqui que a gente precisa responder. Sim, Cíntia, o DFN, que são os escritórios, DFN trabalha para os projetos que acontecem na Índia, né? Exatamente por isso que foram criadas estruturas para responder à altura dos grandes desafios, das perguntas e dos questionamentos. Ser voz dele é o que nós somos aqui fora para o mundo, e lá na Índia, o que a Good Shepherd, que é o bom pastor igreja, bom pastor escolas, bom pastor clínicas médicas, bom pastor projeto de resgate das prostitutas infantis, das crianças, né, que são ritualísticas. Esses processos todos que são elaborados a partir de uma série de envolvimentos, de riscos de vida, de estruturas muito bem montadas que já levam 20 anos transformando histórias, né, de crianças que começaram lá atrás e que hoje são doutores, né? A gente tem o caso de Pramita, que é um vídeo que a gente tem na nossa rede. Que é aliás, se o pessoal quiser esse vídeo, você pode passar para eles, né? Sim, sim. É só vocês me pedirem aqui. Eu vou, depois vocês podem me escrever pedindo esses vídeos, esses materiais. A gente está aqui. Eu tenho o Eliseu que está nos assistindo, o Léo, o pessoal está tudo por aqui. Eles também podem ser procurados aqui, vocês serão atendidos. A Flávia em São Paulo, né? A nossa equipe aí de São Paulo, a gente aqui do Rio de Janeiro, do nosso pessoal, enfim. Então, a história de Pramita, só para concluir aqui, a história de Pramita, portanto, é essa, de alguém que através de uma escola acolhedora e de
processos que foram sendo gerados para que a família dela tivesse condições. Hoje ela é uma doutora, ela é biofarmacêutica, né? E trabalha, inclusive, nas nossas clínicas, atendendo ao povo Dalit, que é um povo rejeitado. Histórias como essa de sucesso, a gente tem várias lá, né? Olha, tem aqui um comentário que foi feito do Sejox, ele falando da teologia negra, teologia feminista, teologia da libertação, você tem que incluir essa também. Pode ter certeza, os indianos, os teólogos indianos, eu gosto de sentar com eles toda vez que eu vou lá, eles tentaram, todas essas teologias, tentando encontrar uma saída para os Dalits. E nenhuma delas funciona. Para você ter uma ideia, o sistema de casta na Índia é algo que não existe em nenhum outro lugar. Você pode tentar teologia daqui, de lá, e tal. Teologia é texto e contexto. Não adianta você querer implantar o que acontece na teologia negra dentro da Índia, que não vai dar certo. O que aconteceu no apartheid na África do Sul não dá certo. Nem você teologia da missão integral para a Índia. Nem dá. Não existe isso. Você tem que trabalhar texto e contexto. É vivendo no povo, no meio do povo, que a palavra de Deus vai ser aplicada, eles vendo essa palavra vivida na tua vida. Não tem aqui um segredo, nem um projeto, nenhum pacote que você compre que vai dar certo, como muita gente tenta fazer pacote dar certo no Brasil. É isso aí, exatamente isso que você está falando, Humberto. A gente precisa bater nessa tecla, né? Essa ideia de levar e exportar a teologia latino-americana para a Índia não dá, assim como tentaram fazer aqui para a gente. Isso é uma forma de colonizar, essa é uma forma de entregar esses pacotes prontos, né? É único, essa dificuldade que a igreja tem, eu diria que é preguiça, é a falta de zelo, porque essa geração, principalmente essa geração que é a geração clique, é a geração fast food, é a geração drive-thru, que aperta o botão, que é coisa na hora. Ela pega um controle aqui, ela quer ver respostas imediatas. São transformações profundas, falando de vida, de longo tempo, né? De dedicação. Claro que já tem uma história de erros e acertos para trás, que já tem meio caminho andado, porque eles aprenderam a fazer esses questionamentos. E isso precisa ser muito respeitado, né? Então, quando a gente vai lá, a gente vai para aprender. A gente é portador de outros processos para chegar até a Índia, mas nesse sentido, você deixou isso bem claro aí para eles. Humberto, só para mencionar aqui, o DFN está assistindo a gente pelo Instagram, provavelmente é a nossa equipe de comunicação, e eles estão aqui, gente, segue nossas páginas do DFN no Brasil, Facebook, Instagram, nós temos o aplicativo, está tudo aqui. Inclusive o pessoal está falando para vocês podem seguir por lá, essas informações também ficam o tempo todo lá. Muito bem, eu acho que aqui a gente falou um pouquinho de teologia, já falamos um pouquinho aqui de você, falamos um pouquinho de chamado, falamos um pouquinho sobre sistema de casta. Você pode se aprofundar muito mais nisso, como o Paulo está dizendo, indo lá no nosso aplicativo, DFN Brasil, você entra em qualquer das lojas aí da sua operadora, aí você entra pela operadora, nas lojas tanto do Android como da Apple, e você vai ter lá o nosso aplicativo e baixar ali, e você tem ali todas as informações, vídeos, histórias atualizadas o tempo todo sobre os Dalits. Mas agora, seria joia você falar um pouquinho sobre o DFN. Legal. Deixa eu só... O pastor Rubens fez uma menção muito interessante aqui, Humberto. Me parece que a Índia elaborou no sistema de castas a eugenia. Francis Galton, a quinta potência sem precedente no mundo. Sem dúvida, Rubem. Até porque uma coisa interessante é que Hitler ele estuda o arianismo, porque o arianismo ele tem como berço dentro do próprio hinduísmo, né? Então a eugenia ela tem como berço o próprio sistema de castas, né? E a eugenia está presente em algumas teologias. Ela é terrível, ela é cruel, ela é desumana, ela é antibíblica e ela é anticristo, né? Mas, trazendo, Berto, a sua pergunta,
muito importante. Onde nasce, como é que a gente se define como DFN, né? Primeiro, entender a sigla. Muitas pessoas não falam inglês. Então, Dignity Freedom Network é dignidade, liberdade e rede. Então, é uma rede de liberdade e dignidade para os povos sem castas no sul da Ásia. E a gente está naturalmente falando dos Dalits, que é o povo, que é alvo principal da nossa missão. Claro que a gente atinge outras camadas das bases da pirâmide, daqueles que inclusive estão dentro do sistema, mas especialmente é o principal foco, a gente atende a essas demandas. É um projeto que já tem 20 anos, é a sua história, né? Começa a partir desse pedido de socorro das comunidades Dalits que vivem um processo de revolta no país, entre elas histórias como de indianos que foram mortos à paulada porque mexeram no cadáver de uma vaca morta, né, nos restos mortais de uma vaca que é sagrada na Índia, e isso vai gerando revoltas e tantos outros apelos, né, como esses que já foram falados aqui. Não tem direito à educação, não tem direito à saúde, não pode nem entrar no templo para adorar. Então, o DFN, ele, na verdade, é uma organização de vários escritórios ao redor do mundo. É um sistema global que hoje tem representação nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, na Nova Zelândia, na Austrália, Alemanha, Suíça e aqui no Brasil, né? Nós estamos como grupos, eu sou o gestor aqui no Brasil, o pastor Humberto é o presidente, nós temos uma equipe trabalhando aqui no Rio de Janeiro conosco, uma equipe em São Paulo representando, visitando igrejas. Nós trabalhamos para levantar recursos, levar pessoas até a Índia, conhecer tudo isso que nós estamos falando pessoalmente, olhar, tocar, sentir o cheiro e abraçar, ser envolvido com todos os sentidos, né? O DFN trabalha organizando estruturas para gerar recursos, gerar capacitação de processos para que Dalits tenham dignidade, que eles sejam libertos. Nós fomos chamados para liberdade e para libertar, né? O chamado que estava no Cristo, que ele nos ungiu para libertar cativos, também está proposto nesse contexto. Nós temos na Índia, desde esses últimos 20 anos, foram construídas mais de 100 escolas. Nós temos 26 mil crianças matriculadas nessas escolas. Nós temos 6 clínicas espalhadas pelo país, quase 200 profissionais na área de saúde para atender as demandas mais elementares dos Dalits. Nós trabalhamos com desenvolvimento comunitário, com ajuda de microcrédito para que esses Dalits que estão libertos, né, desse processo de escravidão sexual, ou mesmo de um Dalit que vai sofrer sanções porque ele vem para o cristianismo, entre outros, aqueles que não vêm também, porque de alguma maneira a gente não tem essa coisa de você aceita Jesus que você vai ganhar alguma coisa, não tem barganha. Nós atendemos a esse povo de forma humanitária, de maneira descompromissada com essa ideia da religião, mas damos a eles a oportunidade de conhecerem Jesus pelo nosso testemunho. Na Índia, nós ganhamos o direito de sermos ouvidos, né? E um Dalit que não pode ser tocado, não pode ser abraçado. Quando a gente vai na Índia e abraça um Dalit, o toca, isso tem um papel profundamente transformador e libertador, porque eles são ensinados pelos seus próprios pais e pelo sistema que eles são impuros. E à medida que a gente os toca, que a gente faz por eles, isso é libertador, né? Mas não é só por esse gesto de carinho, mas também por esse trabalho, tanto de lateralidade como de profundidade, de estruturas que geram um sistema de vida, que é, portanto, nossas mais de 100 escolas, nossas clínicas médicas, nosso trabalho de advocacy, que é propor justiça social, ensinar o Dalit os seus direitos, porque
no sistema de castas, que a gente está falando aqui, em 1950 ele foi abolido no Paulo, papel. Paulo, deixa eu te interromper aqui, porque daqui a pouco vai cair, mas eu volto. Vocês não Claro. saiam daí, porque caindo, eu vou refazer de novo a nossa rede aqui. Aí vocês voltam, porque tem muita informação importante ainda que nós vamos dar para você. Vai cair agora.